Bora, galera! Estamos de volta aí ao nosso Enem com Café, com o nosso quadro Nota 1000. E hoje tem uma novidade, o Nota 1000 está um pouco diferente, porque ao invés de um professor de redação, a gente está aqui para bater um papo com o professor Danilo Lima, que é professor de concurso no Vírus Cursinho, professor da área de Direito, também advogado na cidade, trabalha na UERN no setor da prática jurídica, e está aqui para nos dar alguns argumentos que podem ser usados na redação. Danilo, muito obrigado aí pela sua presença. Eu quem agradeço pelo convite e é sempre uma honra estar aqui discutindo com esse professor amigo, Tiago, né, e podendo contribuir para a prova do Enem da galera. E antes que você fique aí se perguntando como é que um advogado vai contribuir com a redação, é bom você lembrar que nos programas passados nós já tivemos professores de redação aqui ressaltando que tem uma competência que fala do repertório sociocultural. Você precisa demonstrar conhecimento de diversas áreas, né? E aí o direito, ele contribui com vários temas, né, Danilo? Quando você tem um embasamento jurídico, principalmente sobre alguns direitos, como o direito à vida, o direito à liberdade, que são coisas que a gente conversará hoje aqui, isso ajuda a escrever, né? Com certeza, né? A gente sempre fala, né, nas nossas aulas, inclusive já demos aulas sobre redação, trabalhando sempre a capacidade argumentativa do candidato, né? Então o direito, ele vem exatamente para contribuir nessa competência socio-jurídica, sociocultural, mas aí trazendo argumentos no aspecto jurídico, conceitos elementares, né, para que a gente não possa estar confundindo, e demonstrando aos examinadores que você domina conceitualmente algumas questões importantes e demonstrando um repertório argumentativo muito bom. Uma coisa que se fala muito do direito, inclusive quem é leigo, quem não é também, uma coisa que se fala muito no dia a dia é a questão de direitos humanos, né, Danilo? Isso. O pessoal tudo acha que é direitos humanos. Você poderia explicar pra gente um pouquinho o que seriam esses direitos humanos? De onde é que advém? Sim. Veja só, é uma discussão muito constante, né, na sociedade, principalmente uma sociedade que hoje é até mais envolvida politicamente, é sobre a questão dos direitos humanos. A gente precisa ter conceitualmente formado o que são direitos humanos. Direitos humanos são todos aqueles direitos que são considerados inerentes à espécie humana. Então, você nasceu ser humano, você é titulado de todo aquele rol de direitos considerados direitos humanos. E aí, esses direitos humanos, juridicamente, eles são reconhecidos mundialmente, na órbita internacional. Então, no espaço da Organização das Nações Unidas, por exemplo, que vem logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos, eles foram reconhecidos como direitos essenciais. Aí a gente não pode confundir direitos humanos com direitos fundamentais. Embora, em termos de conteúdo, eles sejam muito similares, né? Porque direitos humanos você tem o quê? O direito à vida, direito às liberdades, direito à educação, tudo isso são direitos humanos. Mas eles também são direitos fundamentais. Danilo, então, o que é que diferencia um direito humano de um direito fundamental? Os direitos fundamentais, eles se diferenciam dos direitos humanos porque são todos aqueles direitos que são reconhecidos no ordenamento jurídico interno de um país. Então, você vai lá na Constituição Federal, todos aqueles direitos que vocês veem lá, né, ali no artigo 5º e artigo 6º, ali logo no início da Constituição, você vai ver um rol de direitos fundamentais, porque são direitos que foram reconhecidos pelo ordenamento jurídico do país. Direitos fundamentais são coisas que valem aqui no Brasil, né? Isso. E direitos humanos valem no mundo como um todo. No mundo claro. como um todo. Todos os direitos que são humanos, o Brasil tratou também como sendo fundamental. Exatamente. Mas nem todo direito fundamental é um direito humano. Um exemplo ou não foi reconhecido como um direito humano lá na Carta, né, dos Direitos do Homem, fruto ali depois da pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Revolução Francesa, toda essa questão. Mas, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão não fala em nenhum momento sobre o meio ambiente, né? Mas a Constituição Federal tratou como um direito fundamental. Embora, né, os estudiosos mais recentes digam que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também é um direito humano. No Brasil ele é um direito fundamental. Exatamente, é um direito fundamental. E interessante também perceber, Danilo, que se é um direito humano, vale para homens e mulheres. Exatamente. Né? E algumas coisas, a gente percebe em algumas culturas um tratamento bem
bem desigual e que às vezes até infringe uma questão de direitos humanos relativo principalmente a mulheres em sociedades muito machistas. Exatamente. Em pleno século XXI a gente tem países que não dão esse tratamento igualitário a homens e mulheres, mas a gente tem que reconhecer que os direitos humanos são direitos que são inerentes aos seres humanos, né? Não é o homem ou a mulher, é os seres humanos de forma igualitária. Lembrando que animais, né, os animais domésticos, os animais silvestres, eles não são titulares de direitos humanos. Por quê? Porque eles não são seres humanos. Mas, então, esses animais ficam à mercê, ficam à margem de uma proteção? Não. Eles são o que chamamos, né, no mundo do direito, de objetos de proteção jurídica. Então, o direito está aí para proteger os animais. Mas eu não posso, por exemplo, numa redação, dizer que os animais também titularizam direitos humanos. Porque só porque eles não pensam, eles não é, a discussão não é essa. Tem gente que se compadece com o sofrimento do gatinho, né? Exatamente, você não pode errar conceitualmente, né? Já que há por exemplo, há uma violência a um animal, isso é possível? Não é possível. O ordenamento jurídico está aí para dar essa proteção. Mas dizer que eles são titulares de direito, não. Eles são objetos de proteção jurídica. Assim como um carro, a pessoa não pode chegar e quebrar seu Exatamente, o patrimônio. Perfeito. patrimônio. Danilo, dentro desse rol de direitos, tem alguns que são extremamente relevantes e para a prova do Enem, principalmente, seria o direito à vida, seria um deles, né? Exato. E discutir sobre o direito à vida, o candidato que vai fazer o Enem, que vai fazer uma prova, ele não pode ter um conceito formado muito exíguo, muito simplista. Né? Ele tem que demonstrar conhecimento e argumento. Então, hoje, né, modernamente, a gente fala no direito a uma vida digna. Né? Então, o que é o direito a uma vida digna? Não é só você viver, ter direito a viver, não é só isso. Mas ter direito a uma vida digna é você ter direito a viver uma vida em que se contemplem diversos direitos sociais. Direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, direito a uma aposentadoria quando da velhice, direito à assistência social em situações de abandono, inclusive direito ao lazer, porque o lazer é um direito fundamental. Sim. Não adianta só viver, tem que viver com dignidade, né? Não é só se manter vivo. Isso. Então, sempre que eu discuto sobre direito à vida, eu remeto à discussão sobre dignidade da pessoa humana. E isso exige do Estado algumas ações, né? Exatamente. Quando eu falo em direito à vida, eu falo, primeiro, na perspectiva de um Estado que respeita o seu direito de vida, mas que um Estado que é capaz de promover esses direitos sociais para que a sua vida ela seja uma vida digna. Então, a gente precisa ter, quando falar sobre o direito à vida, a gente precisa ter essa noção de que exige-se do Estado uma atuação, exige-se do Estado uma postura de um Estado prestacionista, ou seja, um Estado que promove saúde, que promove segurança pública, que promove educação e que é capaz também de promover o lazer. Sim. Outro direito bastante em voga aí, que o pessoal fala bastante, e me parece que é bem vasto, também é o direito à liberdade, né? Isso. O direito à liberdade eu posso ramificá-lo em diversas liberdades, né? Eu tenho o direito à liberdade como um todo, mas eu tenho a liberdade profissional, liberdade artística, liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de locomoção, que é a minha liberdade de ir e vir. Todas essas, liberdade de crença, liberdade religiosa, liberdade de culto, então todas essas liberdades, elas devem ser respeitadas pelo Estado. E aí quando eu falo do direito à liberdade, eu exijo do Estado já uma postura absenteísta, ou seja, uma postura negativa. Em que sentido? Um Estado inerte, né, que ele não precisa agir, ele só precisa respeitar o seu espaço. Ele só vai agir se você ultrapassar esses limites, porque não existe direito absoluto. Né? Sua liberdade de expressão, por exemplo, não pode ser exercida a partir de um discurso de ódio, que você pode estar promovendo o racismo, a intolerância. Então, todo direito ele é mitigado, ele é um direito limitado. Né? Então, essas liberdades exigem do Estado uma postura mais absenteísta, que o Estado fica ali respeitando que você exercite todas essas liberdades. Lembrando que o Estado ele não pode dar preferências. Né? Por exemplo, quando eu falo de liberdade religiosa, o Estado ele não pode assumir uma religião oficial. Ele tem que respeitar e dar condições para que todas as religiões elas sejam
livremente exercidas. E o direito à liberdade, por a gente viver numa coletividade, ele é limitado até pela liberdade do outro, né? Exatamente. Você não pode falar tudo o que você quer, porque talvez se ofenda a minha liberdade. Exatamente. Até porque, quando você abusa de um próprio direito, você pode estar cometendo uma ilicitude. A gente vê aí uma situação onde se tem conflitos de direitos, né? Um conflito que a gente tem visto aqui bastante sair na mídia em relação ao direito a um ambiente equilibrado, direito ao meio ambiente, né? Um ambiente saudável, e a liberdade econômica, né? De exploração do meio ambiente. Né? Isso, e muito bom você ter tocado nesse tema, porque tem sido bastante discutido, propalado aí nas redes sociais, sobre a atual situação, né, da legislação ambiental, que ela sofreu uma flexibilização muito grande agora nos últimos meses, e tem promovido, inclusive, ações de desmatamento e de exploração ambiental, mesmo, por exemplo, na floresta amazônica. E isso tem preocupado muita gente, não só ambientalistas aqui do país, mas até de fora, né? A gente viu a Alemanha, né? A Alemanha aí bastante preocupada e tudo. Então, o que a gente tem que ter noção quando a gente discute sobre conflitos, né? E conflitos de duas questões tão importantes. Uma, o crescimento do país a partir de uma liberdade econômica que permite a exploração do meio ambiente. E outra, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que a gente tem que entender é que, primeiro, o país ele tem que crescer. O país ele não tem só que crescer, ele tem que se desenvolver. Então, a gente, quando fala em desenvolvimento, a gente fala em crescimento sustentável. Né? É um país que consegue crescer economicamente, mas que consegue reverter esse crescimento em melhor qualidade de vida. O índice de desenvolvimento humano ele também sobe. Então, eu transformo esse crescimento em desenvolvimento. Quando as questões sociais elas caminham junto com esse crescimento econômico. E quando eu falo em direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu falo em um direito fundamental. Um direito que a gente considera, inclusive, no ramo jurídico, a gente chama de um direito transindividual. Ou seja, é um direito que não só sou eu o titular ou não você. Eu não tenho como titularizar, individualizar quem é o titular desse direito. Toda a comunidade, toda a coletividade, todas as pessoas são titulares desse direito. Por isso que é tão importante encontrar esse equilíbrio. Então, se eu vou discutir numa redação sobre proteção ambiental, eu preciso entender que toda exploração ambiental requer um cuidado, um zelo maior por parte do Estado, ou de investidores, ou do ramo empresarial, com a questão de proteção ambiental. Por quê? Proteger o meio ambiente é proteger o futuro das próximas gerações. É isso aí. Danilo, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente está chegando na nossa hora. Conversa boa com gente que sabe muito no instante, passa o tempo, né? Sua bebê mais nova está com quanto? Com que idade já? Acabou de fazer um mês, né? Tá com uns 40 dias. Foi pai recentemente, mas Maria é de segunda viagem já. Exatamente. Mais tranquila a segunda viagem? Eu acho que cada gestação e a chegada do bebê é uma novidade, e cada pessoa tem a sua individualidade desde o nascimento. Tá dando um trabalhinho, mas é prazeroso. Né? Aproveito até o espaço para mandar um beijo para minhas mulheres, né? Minha esposa Larissa e minhas filhas Lara e Liz. Danilo, foi um prazer, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, certo? E sempre estou à disposição para contribuir. Vamos voltar. Para a redação aí da galera. Vamos voltar. E você que está aí assistindo o nosso programa, se pegou metade do blog, se não pegou a entrevista toda, ou se pegou, mas quer rever, pode acessar as redes sociais aqui do nosso canal, da Super TV, e também do nosso parceiro Vírus Cursinho. Mas fica aí que já a gente volta com o nosso próximo blog.